Salmo 50, para todas as horas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, tem piedade de mim. O Salmo 50 começa assim, com um pedido direto, sincero, sem floreios. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Apaga as minhas transgressões, segundo a tua grande compaixão. E olha, quem nunca errou, né? Quem nunca teve aquele momento em que parou e pensou: meu Deus, o que foi que eu fiz? A gente carrega culpas, escorrega, fala o que não deve, guarda ressentimento, se afasta de quem ama e às vezes até de Deus. O salmista Davi escreveu esse salmo depois de um erro bem grave, quando foi confrontado pelo profeta Natã. Ele reconheceu o erro e se humilhou diante de Deus. Isso é tão forte, porque a humildade de reconhecer que a gente erra é o primeiro passo para a transformação. Senhor, eu também venho te pedir perdão. Não quero justificar meus erros, nem esconder nada. Quero apenas que o Senhor olhe para mim com misericórdia e me limpe por dentro. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, como diz o Salmo. Porque às vezes a gente tenta se limpar sozinho, tenta fazer tudo certo, tenta agradar todo mundo, mas a sujeira da alma só o Senhor pode tirar. Tem dia que a gente acorda bem, com vontade de fazer tudo diferente, mas no meio do dia já tropeçou, já falou demais, já perdeu a paciência. E aí bate aquela tristeza, aquela vergonha, mas é nesse momento que o Salmo 50 vira abrigo. Deus, tu sabes de tudo. O Senhor conhece meu coração mais do que eu mesma. Quando o Salmo diz, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, me vejo ali. É como se eu também estivesse dizendo isso, porque tem coisa que a gente tenta esquecer, mas ela fica ali, incomodando. Às vezes, é um arrependimento de anos atrás, uma mágoa mal resolvida, um pedido de desculpas que nunca saiu da boca. Mas Deus conhece, e mais, Ele quer curar isso. Só que antes, a gente precisa abrir a porta, falar com sinceridade, sem máscara, sem fazer de conta. Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa parte do Salmo me emociona toda vez, porque fala de recomeço, fala de esperança. Não é só pedir perdão, é pedir uma transformação. Às vezes a gente vive tão no automático que nem percebe que está precisando de um novo coração. E esse pedido é tão bonito. Cria em mim. Não é só conserta o que está quebrado. É cria do zero, faz tudo novo, começa outra vez, me dá outra chance. Como quando a gente vê um jardim que estava seco e de repente começa a brotar vida. Assim é a graça de Deus quando Ele renova a gente por dentro. Quantas vezes a gente tenta buscar paz em tantas coisas, em comida, em redes sociais, em compras, em distrações. E a alma continua inquieta, pesada, como se carregasse um peso que não sabe de onde vem. Mas quando a gente ora com sinceridade, quando se ajoelha e abre o coração diante de Deus, é como se Ele tirasse esse fardo, como se dissesse: filho, filha, eu tô aqui, me dá isso aí que tá te machucando. E Ele pega aquilo que era dor e transforma em aprendizado. Aquilo que era culpa, Ele transforma em graça. Não me lance fora da tua presença, Senhor, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Isso é um pedido de quem entendeu que a coisa mais preciosa da vida é estar perto de Deus. Porque sem Ele, a gente pode até ter sucesso, dinheiro, aplauso, mas não tem paz verdadeira. O mundo promete tantas coisas, mas só a presença de Deus dá aquele descanso verdadeiro na alma. A presença dele é como uma brisa suave em um dia de calor, como um abraço apertado quando a gente mais precisa. Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. Tem hora que a gente esquece como é bom estar salvo, perdoado, em paz com o Senhor. A correria do dia a dia, os boletos, as preocupações, tudo isso vai apagando um pouco da alegria da salvação. Mas quando a gente para e ora, como agora, essa alegria começa a voltar. A gente começa a lembrar de quem é Deus, do que Ele já fez, de como Ele nos ama, mesmo quando a gente falha. E essa lembrança acende de novo a chama dentro do peito. Às vezes,
A gente pensa que precisa ser perfeito para falar com Deus. Mas o Salmo 50 ensina o contrário. Ele diz que o sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado, um coração contrito e humilhado. Deus não despreza isso. Ou seja, o que Ele quer de verdade é sinceridade. Não é aparência, não é ritual vazio. É verdade, é um coração aberto. É alguém que chega dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda. E no nosso cotidiano, quantas vezes a gente tem a oportunidade de recomeçar e não aproveita? Num pedido de desculpas que deixamos de fazer, numa briga de família que poderia ser resolvida, numa palavra que poderíamos ter evitado. Mas o bonito é que Deus sempre nos dá novas chances. Cada manhã é uma oportunidade de viver com mais leveza, com mais fé. É como se Ele nos dissesse: filha, filho, hoje é dia de fazer melhor. Eu estou contigo. Na correria da vida, a gente se esquece que o mais importante é o relacionamento com Deus. Que adianta tanto esforço, tanta luta, se o coração está longe dele? O Salmo 50 vem como um lembrete. Volta para o centro, volta para a presença, volta para o amor que te criou. Deus não quer perfeição, Ele quer verdade. E com Ele, cada queda pode virar um recomeço. Cada lágrima pode virar uma semente de alegria. Senhor, agradeço por me ouvir mesmo quando eu erro. Obrigado por me dar chance de recomeçar, mesmo quando eu falho. O Teu amor me constrange, me cura, me transforma. E eu quero viver cada dia mais perto de Ti. Não por obrigação, mas por amor, porque estar contigo é o melhor lugar que existe. Assim como Davi escreveu esse salmo depois de um erro, eu também escrevo minha história com altos e baixos. Mas a esperança é que mesmo nas falhas, Deus continua sendo Deus, e Ele continua me chamando para perto. Que essa oração e esse salmo virem morada no nosso coração, nos lembrando todos os dias que o amor de Deus é maior do que qualquer erro nosso. Que a gente viva não para se esconder, mas para ser transformado. E que o perdão de Deus seja sempre o nosso ponto de partida, não importa onde tenhamos parado. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar todas as nossas orações. Que Deus te abençoe.